Olá a todos, eu sou a doutora Larissa, estou aqui com a doutora Patrícia e a doutora Luciana, na 33ª Semana do Fígado do Rio de Janeiro, e a gente vai discutir aqui um pouquinho as vacinas no paciente com cirrose, no pré e no pós-transplante hepático. Vamos discutir aqui um caso. Caso 1, a J, 46 anos, branco, natural do Rio de Janeiro, engenheiro, casado. Encaminhado para acompanhamento com hepatologista devido ao diagnóstico de cirrose hepática após um episódio de hemorragia digestiva alta. O paciente nega sintomas prévios de história patológica com diabético tipo 2 mal controlado, obeso com IMC de 33, e ao exame ele não tem nenhum sinal de encefalopatia, sem ascite e uma esplenomegalia. Laboratorialmente tem uma plaqueta de 88.000, um INR de 1,2, bilirrubina total de 0,9 e uma albumina de 3,8. Nesse caso em questão, qual seria então a importância de vacinar pacientes com hepatopatia crônica? Então, Larissa, os pacientes com hepatopatia crônica e principalmente os pacientes cirróticos, eles apresentam uma disfunção imune que se caracteriza por uma alteração na resposta imune, tanto da imunidade adaptativa quanto da imunidade inata. E isso faz com que ele tenha uma resposta imunológica prejudicada a diversos patógenos, favorecendo a ocorrência de infecções. O paciente cirrótico, ele preferencialmente, assim, ele é muito susceptível às infecções bacterianas, muito mais do que a população geral. E as infecções bacterianas têm um impacto muito grande na mortalidade desses pacientes. Além do mais, por exemplo, os pacientes com cirrose podem apresentar descompensação da sua doença de base quando eles apresentam infecção por doenças que são facilmente preveníveis com vacina, especialmente aí a hepatite A, a hepatite B, a influenza, o Covid e as doenças pneumocócicas. Esse paciente do caso em questão era um paciente Child A, mas assim, ele fez uma complicação de uma hemorragia digestiva, então ele está predisposto a ter infecções por esses patógenos que são preveníveis por vacinas. Então, isso é uma questão muito importante nessa população específica de paciente. Ótimo. E qual seria, então, o melhor momento para vacinar esse paciente? E existe alguma diferença na resposta vacinal durante a história natural da doença do paciente cirrótico? À medida que a doença hepática progride, você piora a sua resposta imunológica, você tem uma alteração na sua competência imunológica, então a sua resposta pós-vacinal a determinadas vacinas, ela fica prejudicada. Além do mais, você tem um risco maior de apresentar efeitos adversos relacionados especialmente às vacinas que utilizam vírus vivos. Então, o ideal é sempre você vacinar precocemente esses pacientes, idealmente no momento do diagnóstico da doença hepática crônica, antes que a doença progrida. De novo, no paciente do caso, olha, ele é um paciente Child A. Então, ele ainda tem uma competência imunológica razoável, mas ele tem outros fatores, por exemplo, ele era obeso, ele tinha mais de 40 anos, ele tinha um diabetes descontrolado, que são fatores que também impactam na resposta a algumas vacinas, especialmente aí na vacinação da hepatite B. Então, assim, é importante o médico estar atento e sempre programar, vacinar esses pacientes no diagnóstico da doença hepática crônica e não esperar a doença progredir. E quais são, então, as vacinas recomendadas para esta população? Então, os pacientes hepatopatas crônicos, eles precisam estar em dia com todas as vacinas recomendadas de acordo com a faixa etária pelo Calendário Nacional de Imunizações. Mas, de preferência, existem vacinas que precisam ser dadas preferencialmente a esses pacientes, de forma especial, a vacina contra hepatite A, contra hepatite B, contra a influenza, contra Covid e contra pneumococo. As vacinas contra, por exemplo, hepatite A hepatite A é uma infecção que pode provocar doença muito grave no paciente com hepatopatia crônica, é facilmente prevenível por vacinação, uma vacina que tem uma boa imunogenicidade, mesmo nos pacientes hepatopatas, são 2 doses.
A vacina contra hepatite B é uma vacina altamente recomendada para todo doente com doença hepática crônica. Esses pacientes estão sob risco maior de desenvolver doença hepática grave, hepatite grave, se adquirirem infecção pelo vírus B, ou até mesmo descompensar uma doença subjacente. Então, eles precisam ser vacinados. E é importante ressaltar que se esse paciente tiver uma imunossupressão, uma doença hepática avançada, ele precisa ser vacinado. Não com 3 doses, mas com 4 doses da vacina contra hepatite B, 0, 1, 2 e 6 meses, com o dobro da dose recomendada para a faixa etária. Então, isso é muito importante, porque esses pacientes têm uma pior resposta à vacina, tem uma menor imunogenicidade nesses pacientes. Além disso, todos os pacientes com doença hepática crônica devem ser vacinados anualmente contra a influenza e, de preferência, a vacinação deve ser com a vacina tetravalente, mas, se não for possível, com a vacina trivalente. E a vacina contra a Covid também é fortemente recomendada para todos os pacientes com doença hepática crônica. É considerada a Covid uma comorbidade prioritária para a vacinação contra a Covid no Brasil. E não existe nenhum tipo de recomendação de dar preferência a uma vacina sobre a outra. O importante é que o paciente seja vacinado. E com relação ao pneumococo, eu vou deixar a Luciana completar. Então, como a gente já falou, né, os pacientes hepatopatas crônicos e principalmente o paciente cirrótico, ele é muito predisposto à infecção bacteriana. E o pneumococo é um agente muito importante como causador de pneumonia, né, e também como causador de peritonite bacteriana espontânea. E o cirrótico, ele tem uma predisposição maior a fazer doença pneumocócica invasiva. Então, a vacina antipneumocócica é uma vacina prioritária nesse grupo de pacientes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, ela recomenda um esquema para os pacientes cirróticos em que a gente utiliza 2 vacinas antipneumocócicas, né? A vacina conjugada, a pneumocócica conjugada, que é a Pneumo 13, que ela protege contra 13 cepas de pneumocócicas, é uma vacina que tem uma imunogenicidade, uma duração da imunidade maior, mas ela protege contra o menor grupo de tipos de pneumococo. E também associada à vacina antipneumocócica polissacarídica, que ela é 23 valente, então ela tem protege contra uma gama maior de subtipos de pneumococo, mas ela tem uma imunogenicidade menor e uma duração da imunidade menor. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações é que o paciente cirrótico seja vacinado numa primeira dose com a vacina pneumocócica conjugada 13 valente. Depois de 12 semanas, ele vai receber a vacina pneumocócica polissacarídica, que é a 23 valente, e depois de um intervalo de 5 anos, ele recebe uma segunda dose, né, um reforço com a vacina 23 valente. E depois de 50 anos, se ele tem vacinação prévia, ele faz uma dose adicional. Isso é muito importante também essa vacina é muito importante também no pós-transplante, né, para proteger de doença pneumocócica invasiva que causa uma mortalidade importante nesse grupo de pacientes, especialmente nos cirróticos e nos pós-transplantados. É uma vacina inativada, né, todas as 2, então são vacinas seguras, tanto no paciente cirrótico quanto no pós-transplante. Exatamente. Quais são, então, as estratégias que podem ser utilizadas para melhorar a cobertura vacinal nesta população? Olha, infelizmente, a cobertura vacinal ainda é muito baixa nos pacientes com doença hepática crônica. E existem alguns problemas que levam a essa baixa cobertura vacinal. Então, é falta de informação dos pacientes sobre a importância da vacinação, falta de conscientização dos médicos sobre a importância de checar o cartão de vacina e de recomendar e de orientar o paciente que a vacinação é muito importante na prevenção de complicações graves no curso da doença dele. Às vezes, a falta de acesso às vacinas e também o medo, né? A COVID, desinformação, né, dos pacientes e muitas notícias falsas disseminadas por meios digitais, de redes sociais. Isso acabou dificultando um pouco a população em aceitar as vacinas. Mas a gente precisa desmistificar isso. É muito importante o gastroenterologista, o hepatologista, ele tem que assumir um papel preponderante aí nessa condução dessa vacinação contra
essas vacinas no paciente hepatopata. E, para isso, é importante checar o cartão de vacina a toda consulta do paciente, registrar essas vacinas no prontuário eletrônico do paciente, informar o paciente sobre a importância dessa vacina. Talvez a equipe de saúde pudesse mandar um alerta de mensagem de texto sobre está na hora de fazer o reforço da vacinação, você precisa completar o seu esquema de vacina, porque para lembrar o paciente, para que não, às vezes essas vacinas que são mais de uma dose, o paciente acaba esquecendo de tomar a segunda, terceira dose, para que isso não aconteça, toda a equipe de saúde precisa estar envolvida para que a gente possa melhorar a cobertura vacinal e melhorar a qualidade de vida e diminuir as complicações no paciente com doença hepática crônica. E lembrar também, né, que essas vacinas podem ser administradas concomitantemente. A gente não precisa administrar uma vacina a cada ida na unidade de saúde. A gente pode administrar as vacinas concomitantemente, né, e ter essa questão de chamar o paciente para fazer a segunda dose de vacina nos esquemas que são multidoses, né, principalmente aí, hepatite A, hepatite B e a vacina pneumocócica, que são multidose. E eu acho que informação, né, de quebrar essa questão de que vacina pode dar efeito colateral, que não é seguro, né, que essas vacinas são realmente seguras, inclusive nessa população. Bom, ótimo. Agora a gente vai passar para o segundo caso, né? O nosso segundo caso é uma paciente SAP de 25 anos, ela é parda, natural do Rio de Janeiro, enfermeira e solteira. Ela recebeu um diagnóstico de hepatite autoimune aos 12 anos e estava em acompanhamento regular durante a adolescência. Teve um diagnóstico de cirrose aos 15 anos e teve um abandono recente do tratamento. Ela foi encaminhada à consulta para avaliação de transplante hepático devido a uma ascite de difícil controle e encefalopatia. A paciente tem uma classificação de CHAI de C11 e tem um MEL de sódio de 22. Então, em relação a esse caso, eu gostaria de saber da Larissa sobre a vacina de Covid nessa paciente. Tem contraindicação para algum tipo de vacina? E como que é a resposta vacinal e os efeitos colaterais da vacina para Covid nessa paciente, né? Então, essa paciente é uma paciente também cirrótica, né? Ela ainda está no pré-transplante, apesar de ter sido encaminhada para o transplante. Tem um Child-Pug já mais avançado, uma cirrose descompensada, mas a indicação é igual ao cirrótico população geral, tá? Ela tem indicação da vacina do Covid e pode ser qualquer tipo de vacina, independente do tipo, tá? Inclusive, como vocês falaram, a que estiver disponível, para a gente não atrasar essa vacinação dessa paciente. A resposta vacinal para essa paciente, ela é pior, tá? O paciente cirrótico tem uma resposta vacinal menor e os efeitos colaterais, eles são similares à população geral. Os estudos não mostraram nenhum tipo de resposta diferenciada, mesmo a febre, uma dor local, uma cefaleia, uma queda do estado geral. E em relação à possibilidade de transplante, essa paciente foi encaminhada para se avaliar o transplante. Tem alguma recomendação especial? Vacina antes do transplante? Deixa para vacinar depois? Como é a recomendação? A recomendação para essa paciente é, assim que possível, assim que encaminhado para o transplante, a gente iniciar o esquema vacinal, até para a gente tentar o término dessa vacinação antes do transplante, tá? Ela tem indicação das mesmas vacinas que a gente já citou aqui anteriormente, a hepatite A, a hepatite B, com essas 4 doses, inclusive da dose dobrada, tá? O pneumococo, a influenza, o Covid, e além disso, ela também tem a recomendação da nova vacina aí de herpes zoster, porque com os pacientes transplantados, todos devem ser vacinados também para herpes zoster, tá? E essa nossa vacina, né, é uma vacina de vírus inativado, então é seguro nessa população, acho que isso foi bem lembrado, né? Uhum. E falando aí em vacinas, né, tem alguma vacina que a gente precisa ter restrição no paciente que é candidato a transplante ou no paciente que já está no pós-transplante? Então, nessa paciente que ainda está no pré-transplante, a gente tem um pouco de controvérsia contra esse assunto, né? Ela é uma paciente com uma cirrose já descompensada, a gente pode considerar ela como uma imunodeprimida. Então, a vacina de vírus vivo inativado, ela é um pouco
controversa no sentido de talvez a gente pudesse evitar, por exemplo, a de febre amarela, ainda mais que pode causar uma hepatite nessa paciente. Mas se a gente também não vacinar essa paciente nesse momento, em que momento a gente vacinaria ela, né? Então... pesar risco-benefício exatamente, também, a cada né? paciente. E uma outra questão que eu acho que é muito importante é assim... a gente começou o esquema vacinal, né? A gente não completou esse esquema vacinal e a paciente vai ser submetida ao transplante, ou seja, ela foi transplantada antes da gente completar o esquema vacinal de vacina de múltiplas doses. Como é que fica essa questão? A gente adia o transplante, a gente deixa para vacinar depois? Como se procede nessa situação? Então, nessa paciente, se for vacina de vírus... vivo inativado, a gente tem recomendação de aguardar 4 semanas para iniciar, para poder transplantar essa paciente. Já a vacina de vírus morto, a gente não tem nenhum tipo de contraindicação, pode transplantar tranquilamente. A gente só orienta que esses pacientes retornem o esquema vacinal de 3 a 6 meses pós-transplante, mas pela resposta imunológica mesmo, que ele é diminuída na imunossupressão inicial, que geralmente é mais elevada. E a gente complementa as doses, não precisa reiniciar a vacinação no pós-transplante, né? A gente só complementa o esquema vacinal. Exatamente. Eu acho que a gente tem que reforçar, então, a importância da conscientização dos médicos que precisam esclarecer os pacientes sobre a importância dessa vacinação, checar esses cartões de vacina e realmente se empenhar para que os pacientes completem essa vacinação o mais precocemente possível, porque a gente vai diminuir as complicações ao longo aí da história natural da doença desses pacientes. Fazendo isso, o paciente vai chegar para o transplante já com sua melhorar imunização toda completa, né? Isso Exatamente. facilita muito o trabalho depois do acompanhamento desse paciente no pós-transplante, né? Isso. E falando aí que essas vacinas prioritárias representam a grande maioria das infecções nos pacientes cirróticos, né? E que são realmente preveníveis por vacina. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa da conscientização de todos nós, né? Que estamos ali no dia a dia com o paciente. Tá bom. Obrigada, gente. Ótimo.